Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Luísa e eu faço medicina na Universidade Federal de Lavras. Hoje eu vim aqui para falar sobre os meus filósofos queridinhos da redação. Bom, gente, eu tenho aqui 8 filósofos que são os principais, que dá para você encaixar eles em qualquer tema que você imaginar. Só que para esse vídeo não ficar muito extenso, né, não ficar gigantesco, o que eu vou fazer? Falar só de 3. E aí, se você tiver interesse de saber mais sobre essa lista, de saber sobre os outros filósofos e quer isso digitadozinho, que eu tive esse trabalho, gente, de digitar tudo, você me pede lá no Instagram, no privado. É Vivendo Mediúfla. Você me pede lá que eu vou te mandar com o maior prazer. E é o seguinte, quando você tá no cursinho, o professor, ele te dá ideias do que você pode usar. E aí você monta a sua frase. Então essas frases que eu vou falar aqui nesse vídeo, que estão nesse arquivo, elas são frases minhas. Então você pode usá-las, né? Eu tô te dando esse direito. Ou então você também pode modificá-las do jeito que fica melhor pra você. Então chega de enrolação e vamos lá. Bom, gente, o primeiro deles é o Thomas Hobbes. Todo mundo do cursinho sabia, gente, na minha época, que eu era louca pelo Thomas Hobbes, porque dava pra me colocar ele em tudo. Tudo que você imaginar, gente, dá pra encaixar Thomas Hobbes, porque você meio que coloca a culpa no governo por estar acontecendo determinado problema. E aí, gente, vamos lá. O primeiro tema que eu vou dar o exemplo aqui, vou encaixar eles, é o sistema prisional. Por exemplo, você pode colocar lá que uma da sua argumentação vai ser a pouca aplicação de penas alternativas que gera o hipercarceramento. E aí, quando você tem cadeias superlotadas, as pessoas elas não têm acesso aos direitos constitucionais dela, né? Como a alimentação, a saúde, a educação. Elas não têm direito a isso, porque elas não têm nem onde dormir, né? Numa cadeia superlotada. E aí a frase, gente, que já é uma frase que eu decorei ela mesmo, é o seguinte. Primeiro eu colocava, então, a primeira frase era sobre isso, sobre o meu primeiro argumento, que eu colocava pouca aplicação de penas alternativas que gera o hipercarceramento, e aí eu explicava isso mais ou menos, e colocava já o filósofo, que era: segundo o contratualista Thomas Hobbes, cada indivíduo renuncia parte da sua liberdade e delega ao governo a responsabilidade de gestão, a fim de promover e garantir o equilíbrio na sociedade. E aí, como eu estava falando desse tema, eu já escrevia: analogamente a esse pensamento, uma vez que não há o cumprimento das garantias constitucionais, o contrato social proposto por Hobbes é rompido. E isso já é um problema, romper esse contrato, né? Esse contrato que o governo firma com a gente já é um problema romper isso. E aí, sempre eu fechava com uma frase ali de, tipo uma conclusão no mesmo parágrafo, fechava com uma frase final sobre isso. E aí, gente, esse Hobbes dá pra você usar em tudo, tudo. Eu vou usar um outro exemplo aqui. Por exemplo, a inclusão de pessoas com deficiência. Você vai lá e fala que as pessoas com deficiência, elas são excluídas, né, do mercado de trabalho e, consequentemente, elas perdem, né, o seu direito à dignidade, porque elas não têm onde ter um sustento, né, ter uma renda, e aí elas ficam excluídas, né, na margem da sociedade mesmo. E aí você pode colocar o quê? O Thomas Hobbes, gente. Você pode colocar o Thomas Hobbes, que você fala essa frase que eu já falei, só que no analogamente, só que você muda. Aí você coloca: analogamente a esse pensamento, uma vez que não há o cumprimento das garantias constitucionais. Quais garantias que são essas constitucionais? Aquelas presentes no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que elas não está sendo cumprida essas garantias do estatuto. O que acontece? O contrato social proposto por Hobbes é rompido. Gente, e além desses dois exemplos, tem vários outros que você pode colocar. Igual mobilidade urbana, você fala da precária infraestrutura dos transportes públicos. Você entra num ônibus, tá com o banco quebrado, você não consegue sentar, né? Você vai usar o metrô, tá super lotado, você não consegue entrar, ou então tá com as coisas, tá tudo enferrujado, ferro quebrado. E aí, quem que você vai falar? Você vai falar de Hobbes, que está o quê? O governo ele não está cumprindo com os direitos, né, constitucionais. Então, está o quê? Rompendo com o contrato. E isso, gente, vocês podem usar para qualquer tema dá para encaixar.
O outro queridinho que eu vou falar aqui hoje nesse vídeo é sobre Foucault. O que o Foucault fala? Essa frase, lembrando, foi eu que escrevi. A maioria das instituições sequestro, como escola, prisão, centros psiquiátricos, estão mais preocupadas em manter a ordem e a disciplina do que promover a integração social do indivíduo. E aí, gente, você pode usar isso em vários temas, vários mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui. Qual o exemplo que eu vou usar? Tema de homofobia, né? Que era um tema que a gente até apostava na minha época do vestibular. E aí, gente, como que você vai usar isso? Você vai falar que a escola não aborda o tema de forma abrangente, né? Então a escola muitas escolas simplesmente preferem omitir esse tema. E aí elas estão mais preocupadas. Você vai escrever essa frase e você vai colocar, analogamente a esse pensamento, as escolas estão mais preocupadas em transmitir conteúdos acadêmicos, né, em realmente focar só no vestibular, que esquecem de promover a integração social do indivíduo, com debates, com discussões acerca de temas tão importantes e relevantes para que a gente tenha um bom convívio social, né? Então, não ensina o respeito, não debate, né, a desigualdade, as diferenças, como que isso deve funcionar, né, e como que isso é importante para um correto equilíbrio, para uma correta harmonia na sociedade. E aí, gente, tem como você desenvolver muito isso, viu? Num parágrafo só. Então, você taca esse filósofo e você coloca analogamente a esse pensamento, ou então análogo a isso. Você escreve se baseando no tema. Aí você, explica o que o filósofo falou, mas levando para o seu argumento. Vamos ver o que mais que eu posso falar aqui de Foucault. Por exemplo, variação e preconceito linguístico. Isso tem influência da escola? Tem influência da escola, que muitas vezes se preocupa ali com o conteúdo acadêmico e não debate assuntos importantes, né, para a integração social do indivíduo. Aí esquece de falar o quê? Da variação e do preconceito linguístico. Então, às vezes, você ofende o seu coleguinha que tá falando errado, que fala diferente de você, e pode acontecer um bullying, muitos problemas ali sociais. E a escola tem parte dessa culpa? Tem, porque ela, às vezes, não aborda adequadamente esse tema. Gente, e por aí vai. Tem como você também falar de Foucault no sistema prisional. Por quê? Porque você tem como falar disso, que muitas vezes a oferta da educação ela é pouco presente ali no sistema educacional. E quando ela é presente ali, ela se tá preocupada, né, às vezes do presidiário ele conseguir uma nota ali razoável no Enem para conseguir o título, né, de ensino médio e tudo, e não foca em debater questões sociais relevantes, importantes para a integração dele na sociedade. Então, gente, tem como falar de Foucault e de Hobbes em tudo. É a mesma coisa de Zygmunt Bauman, né? Bauman muita gente utiliza, que a parte que eu peguei é da modernidade líquida, que fala que o ser humano ele tende a ser superficial, individualista e imediatista. E com isso, gente, você pode colocar analogamente a esse pensamento, né? O ser humano ele tende a ter um comportamento hedonista, né? Onde o prazer é o bem supremo da vida humana e ele tem essas relações superficiais, individualistas, imediatistas, buscando só o prazer dele. E aí, gente, você pode colocar em tudo isso, em tudo. Você pode colocar na inclusão das pessoas, né, com deficiência, você pode colocar isso falando do desrespeito da população. Que a sociedade, ela tá vivendo essa modernidade líquida. E aí você não respeita a pessoa que tem preferência, por exemplo, na hora de sentar no ônibus, né, que tem lugares preferenciais, você não respeita isso. Você não respeita as vagas de garagem para deficiente num shopping, num estacionamento. Então, gente, o Bauman também tem como você encaixar ele em tudo. Mobilidade urbana, desrespeito com a mobilidade de pessoas com deficiência. Você usa o Bauman. E, gente, tem muito jeito, igual aqui. Sistema educacional brasileiro. O que eu coloquei no sistema educacional brasileiro, no primeiro argumento foi escola pouco equipadas, né? Que muitas vezes ela tem equipamentos ali ultrapassados, pouco atrativo para os estudantes. E eu coloquei o que? Hobbes. É culpa do governo, não garante, né? Não tem a garantia ali
dos direitos constitucionais, quebrando o contrato, e o segundo argumento que eu fiz foi professores desvalorizados. E se você tem professores desvalorizados, que você não paga um salário justo, nós estamos vivenciando o quê? A modernidade líquida. A gente não valoriza quem realmente é importante, né? Quem realmente faz a diferença. Então, a sociedade não valoriza quem merece. E aí, gente, por aí vai. Tem como você colocar o Balmo, o Hobbes, o Foucault em tudo, 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 tudo. Só uma palhinha aqui, rapidinho, eu vou falar também da indústria cultural de Frankfurt, que cria padrões, né, de consumo e comportamento, principalmente por meio da mídia, do rádio, das novelas, da internet. E aí, essa indústria cultural, eu gosto também de usar ela muito. Igual aqui mesmo nesse tema de homofobia, o meu segundo argumento dele é que a mídia, ela propaga uma ideia deturpada, né, sobre o assunto. Então, muitas vezes, ela ridiculariza o homossexual, né? Ela vai criar uma figura caricata em cima dele, né? Com certos estereótipos. E aí eu coloco isso, que a indústria, ela cria padrões mesmo de comportamento por meio da mídia, da internet e tudo. E aí faz com que as pessoas tenham preconceito, incentiva mesmo esse preconceito. E, gente, essa indústria cultural da escola de Frankfurt, dá pra você colocar ela em tudo, 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 tudo também, gente, tudo, porque a internet hoje, ela tá ligada a muita coisa, quase tudo, a TV, tudo, gente. Então, assim, espero ter ajudado vocês. Se você tem curiosidade, né, pra saber os outros filósofos, porque na verdade são 8, se você tem curiosidade, se você quer saber, se você precisa dessa lista, me chama no Instagram para que eu possa te mandar ela. Aí nós temos 8 filósofos, então, eu te mando certinho lá no privado, e para que você possa usar nas suas redações. E, gente, fica tranquilo, qualquer tema que cair no Enem, qualquer tema, dá para você encaixar esses filósofos. Só pensar um pouquinho e sair encaixando eles, você vai conseguir fazer sua redação em 50, 40, até 1 hora. Você consegue desenvolver uma boa redação com bons argumentos e argumentos embasados. Isso que é importante. Gente, se você ainda não me segue aqui, compartilha também o canal com seus amigos, com quem você acha que precisa de assistir esse vídeo, os outros vídeos também do canal. Vai ser um prazer também te receber lá no Instagram, conversar um pouquinho com você. Então o vídeo de hoje é esse, espero que você tenha gostado. Beijos e tchau, tchau!